Torres e General Dutra, acusado de proteger golpistas, se encontraram 48 horas antes de 8/1. Ex-secretário preso por investigação da tentativa de golpe e general acusado em CPI de favorecer golpistas estiveram juntos 48 horas antes de 8/1. Desembargador mantém ação contra Paulo Otávio por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulo Otávio foi acusado, no âmbito da Caixa de Pandora, de integrar esquema de corrupção para pagamento de deputados em troca de apoio. Empresário que emprestou jatinho a Lula fará parte do Conselhão. Proprietário do jatinho que levou Lula à COP27, no Egito, o empresário José Seripieri Júnior será um dos membros do Conselhão. O modelo de imprensa do PT é o cubano. Breves considerações sobre a grosseria do ministro-chefe da SECOM com jornalistas de uma emissora de TV que ousaram criticar Lula. Bolsonaro ficou com o terceiro conjunto de relógio, caneta e joias da Arábia, diz site. De acordo com o Estadão, ex-presidente Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita joias de ouro branco e diamante avaliadas em mais de R$500 mil. Resgatado em trabalho análogo à escravidão no Rio de Janeiro comia lavagem de porcos. Homem foi resgatado nesta segunda, 27/3, em trabalho análogo à escravidão em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Empregador foi preso. Sérgio Moro paga aluguel a escritório dos sócios de seu suplente. Com verba do Senado, Sérgio Moro contratou o escritório de advocacia de sócios de suplente para instalar gabinete em Curitiba. Congresso rejeita brechas em nova regra fiscal. Em apresentação feita por equipe econômica, a cúpula do Poder Legislativo sinalizou ser contrária a exceções em gastos sociais, além de saúde e educação. Lira avisa ao Planalto que reestatização da Eletrobras tem chance zero na Câmara. Presidente da Casa também rejeita reverter a independência do Banco Central. Para ele, deputados não aprovarão as medidas. Expectativa para a ata do Copom. Dino vai à Câmara em mais de 28 de março. Banco Central divulga nesta terça-feira, 28, a ata de sua reunião na semana passada em que o Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu mais uma vez por manter a taxa Selic em 13,75%. Onde comer carne de onça, em Curitiba, prato típico da capital do Paraná. Iguaria que leva a carne bovina crua por cima de broa tem história curiosa e cada bar tem a própria receita. Confira 10 endereços para saborear o tradicional prato na cidade. Ministros voltam a se reunir nesta terça-feira, 28, para decidir juro do consignado do INSS. Governo chegou a reduzir teto da taxa de 2,14% para 1,70% ao mês, mas bancos consideraram inviável e suspenderam a concessão do crédito. Dino vai à Câmara hoje para falar sobre ações após ataques em Brasília e Idamaré. Sessão terá início às 14 horas. O ministro da Justiça deve fazer um balanço dos primeiros meses frente à pasta. Conselho de Ética do Senado será instalado nesta terça-feira, 28. Colegiado não funciona desde 2019 e não delibera sobre denúncias ou processos disciplinares de forma conjunta desde 2017. STF discute marco civil da internet com Big Techs e ministros de Lula. Audiências públicas acontecem nesta terça, 28, e quarta-feira, 29. Representantes de Google, Facebook e Twitter devem comparecer. Cientistas encontram água presa em gotas de vidro na superfície da Lua. Pesquisa aponta a resposta para uma pergunta que os especialistas vêm fazendo há anos. Enquanto tentam entender exatamente como a água é estocada na Lua, primeiros sinais de Alzheimer podem aparecer nos olhos, diz estudo. Doença começa no cérebro décadas antes dos primeiros sintomas de perda de memória, aponta neurologista. Indústria entrega a lista das pautas de interesse ao Congresso e prioriza a reforma tributária. Propostas serão entregues em sessão solene, nesta terça-feira, 28, na Câmara dos Deputados. Deve vir uma regra fiscal correta em seu desenho, mas insuficiente, diz economista. Expectativa é de que a proposta de uma nova regra fiscal seja apresentada pelo governo nesta semana. Ideia de Jerico. O governo quer dizer o que é verdade e o que não é. E se mentir e for descoberto, como ficará? TikTok, Kai e Alibaba, com Zeca Dirceu, o roteiro dos empresários brasileiros em Pequim. Líder do PT na Câmara tem circulado com desenvoltura entre os executivos brasileiros que estão na China. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia. Compartilhe notícias verdadeiras.
Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Duas figuras-chave citadas em investigações que apuram ações e omissões relacionadas à tentativa de golpe se encontraram 48 horas antes dos ataques em Brasília. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e atualmente preso, reuniu-se em 6 de janeiro com Gustavo Henrique Dutra de Menezes, foto em destaque, general do Exército que chefiava o Comando Militar do Planalto, CMP, durante o atentado contra a democracia em 8/1. O registro da reunião foi obtido pelo Metrópolis e mostra o encontro às 10 horas do dia 6 de janeiro, uma sexta-feira, na sala de reuniões da Secretaria de Segurança Pública. Na noite daquele mesmo dia, Torres viajou para os Estados Unidos e, 2 dias depois, no domingo, apoiadores de Jair Bolsonaro, PL, tentaram decretar um golpe de Estado com o uso da violência, invadindo e destruindo prédios públicos. A maioria dos criminosos estava acampado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Acusações de apoio aos golpistas. Denúncias colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Legislativa do DF e relatos feitos na Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal apontam que o general Dutra foi responsável por impedir ações contra os bolsonaristas no QG. Uma semana após os atos terroristas de 8/1, o Exército demitiu Dutra do cargo, que passou a ser ocupado pelo general Ricardo Piai Carmona. Acusações de que o Comando Militar do Planalto protegia os bolsonaristas foram citadas em mais de uma sessão da CPI que investiga os atos antidemocráticos. O ex-secretário de Segurança Pública do DF Júlio de Souza Danilo, por exemplo, relatou ocasiões em que o CMP, sob comando de Dutra, teria impedido a desmobilização do acampamento golpista, como em 29 de dezembro de 2022. Ele dizia que tinha recebido ordens para não realizar a desobstrução, que fariam o exército por conta deles, afirmou Júlio. O ex-chefe do Comando Militar do Planalto ainda foi citado nominalmente na CPI pelo coronel da PMDF Jorge Eduardo Naime. Segundo o policial, Dutra teria impedido prisões de golpistas, mesmo após ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes. O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, TJDFT, Valdir Leôncio Júnior indeferiu o pedido de liminar da defesa do empresário e ex-vice-governador do DF Paulo Otávio, PSD, para trancar uma ação penal oriunda da Operação Caixa de Pandora. Os advogados de Paulo Otávio queriam trancar a ação penal que trata de corrupção e lavagem de dinheiro sob a alegação de que o empresário foi absolvido, em processo civil sobre os mesmos fatos. O Ministério Público do DF e Territórios, MPDFT, acusa o ex-vice-governador de integrar esquema que mantinha contratos superfaturados com a empresa Linkner, que fornecia serviços de informática ao governo do DF, para custear o esquema de corrupção e pagar parlamentares em troca de apoio político. Ao indeferir a liminar, em decisão publicada nesta segunda-feira, 27/3, o desembargador afirmou que as esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, já fez chegar à cúpula do governo Lula que 2 medidas na área econômica têm chance zero de aprovação pelos deputados: as reversões da independência do Banco Central e da privatização da Eletrobras. Ao mesmo tempo em que se comprometeu com a tramitação do novo marco fiscal, Lira alertou o Palácio do Planalto sobre a indisposição da Câmara em discutir esses 2 assuntos, segundo seus interlocutores. A diretoria do BC e em especial seu presidente, Roberto Campos Neto, estão sob críticas do PT diante da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Lula já chegou a colocar em xeque a independência da autoridade monetária, deixando em aberto a possibilidade de rever o modelo quando terminar o mandato de Campos Neto. No caso da Eletrobras, em entrevista ao portal Brasil 247 na semana passada, Lula tratou a privatização da Eletrobras como crime de lesa pátria e afirmou: não vai ficar por isso. A expectativa para lançamento da ata da reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, e a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, PSB, à Câmara dos Deputados para falar sobre ações após ataques em Brasília e Ida à Maré estão entre os destaques desta terça-feira, 28.
Após comunicado duro sobre decisão de juros, ata do Copom pode vir com tom mais ameno nesta terça-feira. O Banco Central divulga nesta terça-feira, 28, a ata de sua reunião na semana passada em que o Comitê de Política Monetária, Copom, decidiu mais uma vez por manter a taxa Selic em 13,75%. Há uma expectativa de que, depois de um comunicado considerado duro na semana passada, sem grandes acenos para uma possível flexibilização no